Muito bem, um cordial boa tarde. Alegria estar aqui recebendo vocês. Para aqueles que estão pela vez primeira conosco, sou Vilmar Cidral, fundador, diretor e educador aqui da Sustentare Escola de Negócios. Nós estamos justamente gravando aqui o evento para aquelas pessoas que, porventura, se inscreveram e não tiveram a condição de estar aqui no momento, para disponibilizar a gravação posteriormente, né? E fica aqui o convite, obviamente, para aqueles que possam e queiram abrir suas respectivas câmeras para aumentar aí a nossa interação. Fica aqui o convite. Mas a gente sabe que existem algumas limitações, por assim dizer. Muito bem, alegria enorme estar recebendo aí o Fernando Murray, justamente nesse evento internacional. O Fernando está lá diretamente do Canadá, vai falar um pouquinho sobre a questão das estruturas libertadoras na aprendizagem, né? Eu tive a grata satisfação de conhecer o Fernando Carolina alguns anos atrás. Fica aqui o registro, um agradecimento ao Paulo Campos, foi a pessoa que nos conectou e desde então, o tema estruturas libertadoras sempre paira, por assim dizer, na minha mente. E esse tema de estruturas libertadoras, né, focando, obviamente, aí no nosso pano de fundo, que é a aprendizagem, ela, sem sombra de dúvida, vai se mostrar um forte recurso, né, em termos de linguagem de interação. Sem sombra de dúvidas, é um novo caminho para a condução, a facilitação de grupos. O Fernando também vai explicar como é que se dá esse incentivo, né, à gestão distribuída, né, tão importante hoje nos desafios que o mundo passa. E, sem sombra de dúvida, é uma metodologia, uma forma que envolve todas as pessoas na construção, obviamente, dos próximos passos, né? Então, o nosso encontro aqui estará acontecendo das 14 às 15 horas. Queria estar, acima de tudo, agradecendo o Fernando Murray Loureiro por estar aqui conosco. O Fernando é um entusiasta aí em termos de design de processos de grupo, é uma das principais referências de estruturas libertadoras do mundo, por que não? Ele é um designer, um facilitador já há mais de 23 anos, tem aí um cabedal de conhecimento muito forte, muito grande em enneagrama, coaching, liderança horizontal, entre outros temas. O, o Fernando é cofundador da Aprendix e hoje a Aprendix é global, né? É justamente porque está lá no Canadá desde 2015. Ele, família, tendo um outro tipo de contato, por assim dizer, com natureza, com empresas, enfim. E de vez em quando ele dá o seu oi aqui no Brasil. Estava comentando que de 15 a 23 de julho estará aqui em Santa Catarina também. Fernando, a alegria estar te recebendo. É, muito obrigado aí pelo teu tempo e Uhum. o espaço é todo seu. Gratidão, Cidral. Tava tentando lembrar como é que eu cheguei em Joinville aquela vez, faz tempo, né? Eu fui com o Paulo Campos, foi bem bacana. Parece que a Débora está compartilhando um quadro branco. Muito bom. Gente, prazer. Eu uso Fernando Loureiro no Brasil, que é bem mais fácil. É o nome do meu pai também, então é uma forma de lembrar meu pai querido. E aqui na Gringolândia é Fernando Murray, que só quem pronunciava esse nome direito era meu professor de inglês. Então, Murray, Murray, sim, é um nome difícil de pronunciar porque ele é escocês. Então, eu tenho esses dois nomes. Eu uso Fernando Murray na Gringolândia, que o pessoal consegue pronunciar bem, e Fernando Loureiro no Brasil, que o pessoal também pronuncia bem. Então, assim, satisfação estar com vocês. Eu trabalho aqui no Canadá presencialmente e online também, algumas vezes nos Estados Unidos. Mas eu jamais vou deixar de trabalhar no Brasil por dois motivos. Primeiro, porque é o lugar da minha língua mãe.
adoro falar português. E segundo, que é um lugar mais criativo do mundo. Então, assim, a gente aprende, eu falo a gente porque eu e minha esposa, a gente trabalha junto há mais de 24 anos, né? Então, a gente trabalha muito no Brasil e cria coisas no Brasil e é muito bacana e eventualmente traz coisas para cá e vice-versa e faz essa ponte entre América do Norte e América do Sul. Então, para mim, eu acho que é um privilégio poder fazer isso, eu aprendo um monte. E nessa linha de aprender e compartilhar, eu encontrei as Estruturas Libertadoras em 2015. E desde então tenho usado e tenho um contato bem próximo com os autores. A gente traduziu o material primeiro no site, né, com um grupo de pessoas lá atrás, e agora a gente está publicando o livro também. Então o livro está em processo de tradução, já está nos finalmente. A ideia é que em agosto ele esteja publicado em português. Então vai ser bem bacana, é um grande marco. E eu vou falar para vocês um pouquinho das estruturas. Eu vou colocar aqui no chat primeiro alguns recados para a gente começar. A gente vai ter aí 55 minutos. Lembra de diminuir essas distrações de celular, aqueles alarmes, aquelas coisas que aparecem na nossa tela no ambiente virtual. Cria um espaço para tomar notas, porque a gente vai falar de coisas bem simples e eventualmente a gente tem várias ideias. Então é bom anotar essas ideias para não perder. E faz um breve momento, vou ficar quieto aqui durante um minutinho, só para vocês fazerem um breve centramento e escrever uma intenção para esse encontro. Vocês vieram para cá por algum motivo. Coloca isso numa folha de papel e deixa ali no visível para você, você não vai precisar compartilhar isso, só para você estar mais centrado e presente aqui. Um minutinho aí de silêncio para a gente chegar junto. Pessoal que está chegando agora aí, a gente está só colocando no papel uma breve intenção para esse encontro. Quanto mais a gente objetiva isso, mais fácil de alcançar. Muito bem. E aí, para eu saber um pouco mais de quem é que está aqui na sala conosco, escreve aqui no chat para mim o que que melhor descreve a sua prática profissional hoje. Você é um educador ou educadora, consultor, consultora, facilitador, gestora, empreendedor, advogados, médicos. Escreve aí para mim no chat só para ter uma ideia rápida. Muito bom. É um grupo que acho que vai aproveitar bem esse material. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, só para dar um pouco de contexto. Esses dois aqui são os queridos autores das estruturas, é o Keith McCandless e o Henry Lipmanowicz. Henry fez 85 anos esse ano. Outro dia a gente estava junto com o Keith lá em Seattle. A gente é bem próximo deles. Eu acho que eles gostaram um pouco da gente porque a gente faz muitas imersões e a gente tenta propagar as estruturas em vários lugares, em várias línguas. Tem um parceiro nosso que também faz em espanhol, então a gente acaba cobrindo inglês, espanhol e português. Então, em relação às estruturas, o que que a gente quer fazer hoje aqui? Qual o convite? É experimentar duas estruturas só, que ajudem vocês a perceber as oportunidades para desbloquear esses potenciais na aprendizagem. Então, são duas estruturas simples que vocês vão aprender, vão praticar, vão aprender na prática e vão conseguir implementar. E a ideia é que vocês, com elas, comecem a aproveitar melhor essas oportunidades que existem na aprendizagem, às vezes elas estão bloqueadas. A gente vai falar um pouco mais disso. E aí, para vocês entenderem o que são estruturas libertadoras. É difícil de classificar elas, porque elas não são um método em si. Elas são pequenas práticas, pequenos bloquinhos de facilitação que ajudam você a chegar em objetivos muito concretos. Mas são pequenininhos, são pequenos bloquinhos. Tem estrutura que dura 15 minutos, tem estrutura que dura uma hora. Então, tem vários métodos que são mais parrudos, que as pessoas reconhecem. Métodos do Agile, do Design Thinking, Art of Hosting, Teoria U, e por aí vai. As estruturas conversam com tudo isso. É como se elas fossem pequenos pedacinhos que se acoplam em qualquer um desses métodos. E você pode também só usar as estruturas e criar um método seu. Então, você não tem muito certo e errado. É meio que um caminho quase que natural das pessoas já terem alguma prática com facilitação, já tem um arcabouço ali que trabalha e acaba incorporando algumas estruturas. No nosso caso, a gente acabou incorporando muito, eu diria que 80% do que a gente faz hoje é com estruturas libertadoras. Apesar de conhecer outros métodos, eu acabo deixando de usar outros métodos por ter mais flexibilidade com as estruturas. E aí, quando é que elas são úteis, né? Geralmente em lugares onde as abordagens convencionais não funcionam mais. Isso é uma coisa importante. Se você tem algum processo, alguma coisa que você faz com grupos,
seja em sala de aula, seja na organização, seja na comunidade, e aquele processo de grupo não está funcionando direito, não está dando resultado, talvez seja uma oportunidade para usar alguma estrutura para desbloquear aquilo. E as estruturas, como eu falei no começo, são super simples, são poderosas e sutis, são fáceis de aplicar e disseminar. Uma primeira experiência já é o suficiente para você começar. Não existe certificação, título, black belt, nada disso. Elas são em formato aberto, gratuito. Você entra no site estruturalibertadoras.com.br, está tudo lá. Lógico que uma imersão, um curso acaba acelerando o processo, mas não é necessário. Você pode começar a praticar a partir do que você já faz. E mesmo quem não é facilitador ou não tem muito experiência de trabalho com grupo, começar com as estruturas é um excelente começo, porque elas são fáceis para você começar, você vai ganhando musculatura e vai desenvolvendo a sua prática. Então, o que que a gente vai fazer hoje? Duas estruturas que são bem simples e bem poderosas, e dá para você usar em vários lugares. Uma chama Impromptu Networking, a outra chama One Two for All. Os nomes são em inglês por uma questão que os autores pediram para não traduzir, manter o nome, mas a pronúncia é livre. Então a gente fala do jeito que a gente quiser. Os ícones também fazem parte do vocabulário, então às vezes a gente até usa só os ícones para identificar as estruturas. E cada estrutura tem um objetivo bem claro. Então, nesse caso aqui, o Impromptu Networking, a gente vai fazer daqui a pouco, é para esse objetivo aqui, é para compartilhar desafios e expectativas e construir novas conexões. E depois a gente vai fazer o One Two for All para engajar todos na geração de perguntas, ideias e sugestões. Então, deixa eu parar aqui a compartilhar a tela. E para que a gente vai fazer isso? As estruturas elas são muito simples, mas assim é até difícil de explicar o que ela é sem você experimentar. Então a gente vai fazer nessa ordem. A gente vai primeiro experimentar e depois eu vou mostrar para vocês um pouco do que está por trás ali, como é que funciona, para vocês verem como é que é simples, mas vocês vão ter essa experiência prática de como é que ela funciona e o que que se torna possível a partir dela. Então, em Prompt Networking, vou colocar aqui no chat para vocês, porque isso vai com vocês para a sala separada. Qual é a ideia? Vocês vão estar em pares, vocês vão estar em duplas nas salas. E a ideia é vocês usarem esses 4 minutos, mais ou menos 2 minutos por pessoa, para responder essas duas perguntas. Então, quais oportunidades ou bloqueios você percebe nos espaços de aprendizagem que você frequenta? Então, para quem está em empresa, qual espaço de aprendizagem você frequenta? Quais são as oportunidades e bloqueios que você vê por ali? O que que atrapalha e o que que ajuda? E também o que que você espera levar desse encontro e como é que você pode contribuir com esse grupo. Eu imagino que alguns de vocês devem conhecer a estrutura Libertadores também. Então, vai dar 20 minutos, vai estar 4 minutinhos, vai estar rolando esse tempo no relógio da sala. Eu vou colocar naquele formato automático, então você vai ser enviado para lá. E quando aparecer uma caixinha falando que ainda tem 30 segundos, não aperta em nada. Você ainda tem 30 segundos, amarra a conversa, vocês vão voltar aqui para a sala e aí a gente repete com uma outra dupla. Só ver se tem alguém sozinho aqui. Tem. Deixa eu diminuir aqui. Pode ser que vocês tenham 3 pessoas na sala, então, por conta do número. Então vamos lá, 4 minutinhos. As perguntas estão no chat. A gente se fala daqui a 4 minutos. Ele ficou marcando 8 no tempo. Ah, muito bom. E aí eu vou recriar aqui novamente. Muito bem. Vocês estão de volta na sala principal. Alguns sorrisos. Eu estou recriando no modo randômico do Zoom, mas como vocês devem saber, o Zoom tem um software embutido que é de karma. Se você cair com a mesma pessoa de novo, cara, conversa e resolve logo, porque é karma. Então, 4 minutinhos, espero que uma nova dupla ou trio. As perguntas estão no chat e a gente se vê daqui a pouco. Não, porque são pensando. Ah, já está voltando. Tá bom, depois eu falo. Muito bem.
Temos novas pessoas que chegaram. Então, se você encontrar uma pessoa que acabou de chegar, você vai colocá-las no barco. E temos a última rodada. Deixa eu só ver se ficou alguém sozinho. Não. Vamos lá. 4 minutinhos, última rodada. Nos vemos. Voltou Edmilson. Chegou a Renata, direta de Rio Claro. Muito bom. Me coloca lá de novo, Legal. no Ó, meio da minha fala. no presencial, a mesma coisa, só que é mais fácil porque as pessoas só têm que se virar para um lado e para o outro e encontrar uma nova dupla, né? O mais difícil no presencial com grupos grandes é que às vezes a pessoa enrosca ali e quando desfaz a dupla não tem mais dupla para fazer, ou tem uma pessoa de um lado da sala de outro, você pede para levantar o braço, as pessoas se encontram. Mas funciona super, em prompt networking. Escreve aqui no chat algo de interessante que surgiu para você nesses 3 papos. Dá uma olhada na tela, tenta lembrar das pessoas que você encontrou. O que eu adoro de ver no Impromptu Network é que assim, o número de câmeras abertas duplica no mínimo e o número de sorrisos triplica, pelo simples fato de que as pessoas falaram e foram ouvidas sobre coisas interessantes. E eu vou colocar aqui na tela então o que elas funcionam, né? A Raina até trouxe uma pergunta, isso parece com tal coisa. Muitas estruturas, voltando aqui naquele slide, muitas estruturas têm raízes em outros métodos, e todas as estruturas citam essa referência. No caso, o Impromptu Network, não. Ela é uma coisa que os autores criaram a partir da prática. Então, geralmente, esse conjunto de perguntas e a mecânica é essa. Então, isso aqui, gente, na verdade, é o grande barato das estruturas. É o DNA das estruturas libertadoras, que são essas microestruturas. São pequenas coisinhas que a gente mexe e que muda a forma com que a gente interage. Então, num ambiente de aprendizagem, isso faz muita diferença. Então, esses 5 elementos aqui, que é o convite, espaços e materiais que a gente precisa, como é que a gente distribui a participação, como é que a gente configura o grupo e como é que a gente amarra isso com passos e tempos, isso fica mais claro quando a gente olha em Prompt Networking. Então, toda a estrutura ela tem um nome engraçadinho, um ícone e um propósito muito claro. Ela serve para isso. Ah, dá para usar o Impromptu Networking para fazer estratégia? Não. O Impromptu Networking serve para compartilhar desafios e expectativas e criar conexões. Qualquer lugar que você precise disso, essa estrutura te resolve. Para outras coisas, tem outras estruturas. Então, o convite é esse conjunto de perguntas, o espaço, no espaço presencial, espaço livre, aqui no Zoom ou no Teams, salas separadas. Como é que a participação está distribuída? Todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo está falando e escutando. Então, se eu estou com 150 mil pessoas no Maracanã, vai demorar ao mesmo tempo. Se eu estou com 10 pessoas, vai demorar ao mesmo tempo. Está todo mundo envolvido, a participação é distribuída de uma forma equânime. A configuração duplas, no caso do virtual, a gente coloca trios, porque eventualmente alguém cai e tal, você pode ficar sozinho lá. E isso aqui é outra parte que a gente não mexe. São 3 rodadas, 4 a 5 minutos, 2 minutos por pessoa, mais ou menos. Então, assim, uma outra forma de ver as microestruturas é isso. As estruturas libertadoras nos dão uma receitinha de bolo que você não mexe, que é essa parte aqui que permanece, que é a mecânica, e o convite é onde você mexe, ali você muda, ali você adapta, dá o seu tempero, adapta para o seu contexto. Então, quando você está usando o Prompt Networking, você vai fazer 3 rodadas, 4 minutos por rodada, e sempre em dupla. Não mexe nisso, não precisa mexer nisso. Quando mexe nisso, dá problema. E você mexe aqui, coloca a tua atenção e energia no convite. Então é difícil a gente explicar o que que é uma estrutura, como eu falei no começo, mas depois que a gente experimenta, a gente vê que é fácil de fazer. E o que acontece no grupo é super interessante. Tem vários professores, educadores usando o Impromptu Network no começo da aula para trazer mais energia para a sala, para o pessoal já começar a se conectar com o conteúdo. Eventualmente eles colocam, ao invés de rodada de 4 minutos, coloca 2 minutos só. Então eles conseguem fazer isso em 6, 7 minutos. E aí depois entra na aula com muito mais energia e participação dos alunos. Lógico, a pergunta direcionada ao conteúdo que eles vão estar trabalhando, né? Muito bem, se vocês tiverem perguntas e tal, vai colocando no chat também que eu tento responder ao longo do caminho ou depois. Depois eu compartilho também meus
meus contatos. Bastante coisa boa que veio. E o que que a gente vai fazer agora nessa segunda etapa? O One Two for All. Então, a tradução de One Two for All seria um, dois, quatro, todos, que é uma forma de você engajar grupos de qualquer tamanho para gerar perguntas, ideias, sugestões. É para ampliar, como se fosse um brainstorm, um toró de parpite, com um grupo. Só que ao invés de você estar facilitando esse processo, tomando nota do que está sendo dito, você coloca as pessoas para fazer isso. Então, as pessoas acabam gerando um conjunto enorme de perguntas, ideias, sugestões, dependendo do que você precisa. A mecânica, super simples. Você faz a pergunta, cada pessoa vai ter 1 minuto de reflexão individual. Idealmente, ela toma notas das ideias que ela teve, das reflexões. Na sequência, elas se juntam em duplas para trocar reflexão, construir entendimento, ampliar isso. Não é para chegar em consenso, é para ampliar. E depois de 2 minutos, duas duplas se encontram e formam um quarteto e continuam trocando essa ideia, olhando similaridade, diferença, batendo bola sobre essas possibilidades. Quando a gente chega no todos, cada quarteto ele compartilha um ponto, algo de destaque, algo que naquele quarteto ali, nessa bagunça de ideias, uma ideia que teve mais energia, mais calor. Então é um ciclo rápido. A gente não quer síntese ou consenso. A gente quer que vocês ampliem a percepção sobre o que é possível e tragam um destaque. Então, os tempos a gente não mexe, o que a gente mexe é o convite. Então, a pergunta que a gente vai estar explorando é essa daqui, ó. Vou colocar aqui no chat para você. Quem não tem um chat aberto, abra o chat. Pega aí um pedacinho de papel para você anotar suas reflexões. Como é que a gente pode identificar, maximizar e aproveitar essas oportunidades de aprendizagem em um grupo? Toma nota, 1 minutinho. Oi, Rose. Desculpa, eu achei que a gente já tinha sido direcionado para a sala. Não, ainda estamos nos 28 segundos. Você vê como é que dá para usar bem o tempo? Às vezes 1 minuto fica enorme, né? Paulo Campos, nosso amigo, ele fala: é 1 minuto de reflexão individual e silenciosa. Você já viu uma pessoa fazendo reflexão individual em voz alta? Acontece. Muito bem. O que que vai acontecer agora? Vocês vão estar em duplas daqui a alguns segundos. E diferente do Impromptu Networking, vocês não vão voltar aqui para a sala. Depois daqueles 2 minutos, o que vai acontecer é que duas pessoas vão aparecer na sua sala. Então eu vou mandar um aviso no broadcast, vai aparecer gente, é só gente boa, gente amiga. Chegando lá, vocês vão estar no quarteto, continua trocando a ideia, mais 4 minutinhos, e aí a gente vai voltar para a sala e eu vou chamar de cada quarteto para trazer um ponto de destaque. Então deixa eu só recriar aqui as salas. Pode ser que tenha um trio, não tem problema. Então, muito bem. 2 minutinhos, e aí, depois de 2 minutos, aparece uma galera boa na sua sala. Nos vemos. Muito bom. Este é o momento que no presencial a gente tem que tocar um gongo e, eventualmente, até jogar o gongo em cima de algumas pessoas que se recusam a parar de falar. A gente Desse começa jeito. jogando só o bastãozinho, depois a gente joga o gongo mesmo. Porque dá um calor, não dá? Quando a gente está nesses grupos, o que acontece na mecânica, você pensou, você tem as suas ideias, você compartilha com alguém que te ouviu, aí você piramida, aí você junta com mais duas pessoas, piramida mais ainda, então tem um calorzinho bacana ali, e eventualmente as pessoas acabam caindo nessa armadilha de querer trazer todo esse calor dessa história que aconteceu nos últimos 7 minutos para a plenária, para esse grupo enorme aqui, e não funciona. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai trazer de cada quarteto uma ideia que teve calor e energia que todo mundo precisa ouvir, um negócio assim, sabe, aquela manchete. E se for uma coisa até meio misteriosa, não tem problema. Pode trazer uma coisa que dê inveja nos demais grupos. Então, como eu tenho aqui o histórico dos grupos, eu vou chamar os nomes, e aí quem pular, pulou, traz um ponto, não traz aquela frase clássica de grupos. Se alguém do meu grupo quiser complementar, não, é só uma coisa. Então, quem pular, pulou, e a gente segue pelos grupos. Então, o primeiro grupo maravilhoso é a Aline, Andréia, Mirella e Rainer. Traz aí um ponto de destaque.
transformar o conhecimento, a aprendizagem em uma troca orgânica, que não dependa da área de T&D, que não dependa do RH. Coisa viva, né? Bacana, É André. vivo. E aí vamos para o segundo grupo, Adriana, Helena, Carla e Milena. O que rolou? Milena coçou a cabeça, vai abrir o microfone. Ela falou pra mim falar, a gente tá junto aqui, o pessoal da Então Global tava. vai, Helena. Comunicação de forma clara, né? O foco e a paciência para poder explicar com clareza para que todos possam aprender, né? E estar na mesma sintonia. Legal. E Riane, lembrei o nome dela. Repetindo aqui. Ariane, Janaína, Catiane e Riane. Quem pula aí? Posso falar? Aqui a gente valorizar a inteligência das pessoas do grupo. Valorizar a inteligência das pessoas do grupo, ou seja, trazer eles como cofacilitadores de alguma temática que já se sobressaia dentro do tema onde eles estão inseridos. Muito bom. Estrutura Libertadores orna muito com isso. Vamos agora para a sala com Ana Liber, Daniele, Débora e Sandrelise. Pode ser eu, então. Vai, Ana. Eu? Nossa, é difícil, né? Porque foi tanta coisa legal, como tu falou. Traz Mas só eu um acho ponto. que surgiu bastante entre nós quatro foi a questão da interação, que seria o ouvir, né? Perguntar e ouvir e aproveitar o conhecimento que cada um tem ali para compartilhar entre todos. Então, muitas vezes resolvendo as mesmas coisas de forma diferente, isso é muito rico para o grupo, né? Então, a gente trouxe interação no sentido de ouvir as pessoas. Muito bom. Van Gogh ao fundo. Vamos agora para a sala 10, que está com Edmilson, Ivone, Juscelito e Rayane. Sou eu. A gente conversou bastante sobre a troca de conhecimento, né, o compartilhamento, ter o espaço para isso. Às vezes é o mesmo problema, mas você resolveria de forma diferente. E o espaço de escuta, mas você está escutando ali de forma plena, né? Você ouvir realmente o que o outro está trazendo com o que ele viveu de experiência para você. Muito bom. Eu adoro esses sotaques que vem, né, nos grupos online. Muito bem, vamos agora para Hamilton, Cláudio, Leandra e Roberta. Penúltimo grupo. Muito bem, aqui no grupo. Pode falar. Imagina, vai lá, seu Hamilton. Bem, aqui a gente. Tá bem, o Hamilton está falando. A gente entende aqui que teria que ter primeiro um ambiente mais humanizado para trazer essa troca de conhecimentos, né? Que seria então oportunizar esse ambiente e a maximizar isso tudo através de fazer, colocar a mão na massa, executar aquilo que você está falando, né? Para poder fixar realmente o conhecimento, a aprendizagem, né? Muito bem. E para fechar, Célio, Estea, Renata e Rose. Então, no nosso grupo, a gente falou muito sobre entender o porquê, né? Quando eu deixo o porquê estamos fazendo esse treinamento, o porquê isso é importante, o engajamento ele é mais assertivo. E aí, acima disso, a gente consegue alinhar as expectativas também para sincronizar o conhecimento. Muito bom. Então vocês veem, os últimos 16 minutos foram 16 minutos cravado. A gente fez uma pergunta, você refletiu individualmente, bateu um papo com alguém, bateu um papo no quarteto, e depois aqui a gente ouviu pérolas de cada grupo. Então a gente conseguiu envolver todo mundo e peneirar uma porção de ideias bacanas. Se a gente quisesse chegar em resultados ainda melhores, sabe o que a gente poderia fazer? Rodar de novo o mesmo One Two for All, a mesma pergunta. Agora que você ouviu mais algumas ideias, reflete de novo, bate papo na dupla, quarteto e traz de novo. Tem um colega nosso que ele fez isso a exaustão com o grupo. Parece que foram 12 vezes, 12 rodadas. Até uma hora que o grupo falou, eu acho que já deu. Mas é um processo super simples de fazer. A hora que as pessoas pegam essa mecânica, fica fácil. Então, quando a gente olha para uma reunião, uma aula, um encontro de grupo, reunião de condomínio, eventualmente a gente não tem espaços, né, de troca. Vários aqui falaram. Como é que a gente captura, como é que a gente dá vazão a essa inteligência de cada um?
Tem uma autora canadense que ele fala sobre os cantinhos. É como se a gente tivesse mais cantinhos para encostar. Então, as estruturas libertadoras, elas ajudam a gente a criar esses cantinhos onde as pessoas conseguem falar um com os outros. Numa plenária, numa sala como essa aqui, é difícil dar voz para todo mundo. E acaba que vai todo mundo murchando ao mesmo tempo. Fica uma pessoa falando, o outro domina aquele assunto, começa a cair a energia. Quando a gente está nos pequenos grupos, a energia sempre é mais alta. Então, assim, existem 33 estruturas, cada uma com seu propósito diferente. Estão lá todas descritas, abertas, gratuitas para você usar. A gente quis trazer essas duas para vocês, que são super simples, encaixam em vários contextos. Não precisa ser nenhum gênio para fazer. Agora, os grupos, quando participam, e eu convido vocês a usarem tão logo possível, os grupos, quando participam, eles se sentem respeitados, valorizados, felizes, os sorrisos aumentam. Eu acho que tem essa mágica das pessoas falarem e serem ouvidas, que por si só já é curador, já traz muita coisa. Então, fica o convite para vocês usarem. E eu queria convidar vocês agora, já encaminhando para o final, eu queria saber o que que fica de valioso. Mas vamos fazer de um jeito um pouquinho diferente. Então tá aí no chat o nosso convite. Escreve ali o que que ficou de valioso para você desse encontro. Pode ser tanto do conteúdo, das pessoas, da Sustentária, o que ficou de valioso, mas não aperta o Enter. Então você escreve e aí coloca suas mãozinhas aqui na tela, assim. Porque aí das duas coisas eu consigo saber quem acabou e também colocar uma pressãozinha naquela galera que está escrevendo uma tese de doutorado que não precisa. O que que fica de valioso para você do nosso encontro de hoje? Aí, Rayane, brinca agora com a profundidade. Ó. Aqui é uma coisa, olha a pressão que a gente coloca assim. Profundidade. Ó. Sandra Elise queimou a largada. Tem que aguardar o enter, Sandra Elise. Vamos fingir que a gente não viu isso. Juscelito, tamo aí? Pronto ou não? Muito bem. Mais uma vez, dedinhos para quem está pronto. Muito bem. Então, 3, 2, 1, vai! Esse é o Chatstorm. Muito bom. Conhecimento, novas técnicas, a importância do aprendizado, conectar pessoas. Muito bom. Vários querendo aplicar. Para quem quer saber mais, o site é super simples, libertadoras.com.br. Tá aí o site. Cidral, vou colocar aqui na tela para você. E aí te passo a bola, te agradeço o espaço e esse grupo maravilhoso que você juntou aqui para praticar junto. Você tá no mudo, hein, Cidral? Cidral, não consigo te ouvir. Agora deu. Agora sim. Opa! Então, gente, um pedacinho aí do que é e como fazer estruturas libertadoras. Passei aqui no chat também uma pesquisa. Fica aqui o convite para que vocês possam responder. É justamente o que eu acredito, né? É aprendizagem plural. Quando você envolve movimentos autodirigidos, muito está se falando, mas também eu acredito muito no polidirigido, né? Ou seja, mecanismos mais formais. Então, não é proibido você, num espaço de aprendizagem, mesclar esses dois tipos de aprendizagem, mais formais ou informais. E essa pesquisa eu estou realizando já antes da pandemia, portanto, translongitudinal. Quero comparar antes e depois da pandemia e também agora, até o ano de 2025. É a ideia que eu tenho de fazer essa pesquisa. Então, é uma pesquisa anônima e você vai contribuir muito para validar aquilo que eu tenho em mente, aquilo que eu acredito. Fica aqui o convite para que vocês possam participar. Muito bem. Aqui, estruturas libertadoras, estava conversando com o Fernando, né?
pela vez primeira, faz parte dentro de um programa de pós-graduação. E esse programa de aprendizagem empresarial e workplace learning, ele é bastante inovador, né? E olha só aí o que a gente tem como agenda, né? No Festival RH Ágil, nós teremos uma oficina específica conduzida pelo Matheus Magalhães, que vai falar justamente a geração Z e aprendizagem. E lá no dia 29 de julho, teremos aí na nossa aula master os negócios do futuro e o futuro dos negócios com o Romeu Buzarello e o Fernando Oliveira, é o presidente do grupo Crona, né? O Romeu Buzarello é professor palestrante. E marcando o início, o primeiro módulo do aprendizagem empresarial e workplace learning no dia 7 de agosto. É a data de início, nada mais, nada menos que um módulo para lá de inovador, né? Inteligência artificial generativa, justamente para a educação corporativa. Então, fica aqui o convite para que você embarque nessa jornada. 16 de julho, Festival RH Ágil. 29 de julho, a nossa aula master de abertura. E o primeiro módulo da nossa formação, dia 7 de agosto, iniciando, tá bom? Muito bem, fica aqui os meus profundos agradecimentos a Fernando e a todos aquelas que estiveram aqui conosco nessa tarde de sexta-feira. É um horário que nós testamos, gostamos, né? A adesão foi bem bacana. Isso prova cada vez mais a importância, né, de você criar espaços diversos, horários diversos, não necessariamente à noite, para que a gente possa aprender. São 15 horas, em ponto nós encerramos aqui a nossa jornada, porque hoje é sexta-feira, não é mesmo? Então, um Sextou. beijão para todos vocês. Obrigado, Fernando. Obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Nós vamos providenciar o link da gravação e encaminhar para vocês, tá bom? Um forte abraço. Valeu, Eu Cidral. fiquei aqui mais uns minutinhos, caso alguém queira tirar algum tipo de dúvida, tá bom? Um forte abraço e até breve.